O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, esta passagem é como um abraço de Deus em cada um de nós. O Evangelho de hoje é a continuidade daquilo que nós já refletimos ontem, quando os discípulos de Emaús encontram Jesus no caminho, mesmo sem reconhecê-lo, e aos poucos, passo a passo, eles vão sentindo uma presença diferente que se revela no momento em que Jesus parte o pão. Hoje, o Evangelho nos apresenta esses dois discípulos que voltam para a comunidade de onde eles haviam se dispersado. E eles se encontram com os 11 apóstolos e os demais ali reunidos em Jerusalém e começam a contar a sua experiência com Jesus ressuscitado. Os discípulos que estavam cheios de dúvidas, de preocupações, agora passam a ser visitados pela esperança que Jesus traz. E é nessa hora em que eles estão falando tudo aquilo que eles experimentaram, que Jesus aparece a todos. E a saudação que Jesus traz é o tom do alto que é comunicada: "A paz esteja convosco." É a plenitude da presença de Deus, a sua paz, para que nós vejamos que mesmo diante das tribulações que nós tenhamos, dos momentos de cruz, o Senhor nos transmite a paz como um dom que vem do alto, é a presença viva de Jesus. Certo dia eu rezava com algumas pessoas e dizia assim: nós não estamos aqui para que Deus tire os desafios, mas para permitir que Ele nos dê força para superar os desafios. E é nisso que consiste a paz de Jesus. Não pensemos nós que a paz que Jesus quer nos dar é a ausência de conflitos ou a inexistência de dificuldades. Não se trata disso.
A paz é a certeza de que Ele está conosco, é a graça que Ele nos dá para atravessar por tudo isso. Por isso que Jesus, sabendo que nós temos dificuldade de crer, vai perguntar para os apóstolos, assim como também para nós: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas em seus corações? Nós queremos hoje, nesse cerco da misericórdia, lançar as nossas preocupações nas mãos de Jesus, mãos chagadas, aquelas mesmas mãos que foram transpassadas pelos pregos e que agora nos concedem a grande luz e a força do ressuscitado. São as mesmas mãos. As mesmas mãos que passaram pelo sofrimento, agora nos dão a grande graça da ressurreição, que é a vida que se renova em Jesus Cristo. E assim nós superamos os nossos medos. Nós também permitimos que as nossas dúvidas sejam iluminadas pela fé. Jesus não é um fantasma. Ou seja, Jesus não é uma ideia, ele não pode ser visto como uma lenda, como um grande homem do passado. Jesus é presença viva. Por isso que hoje ele mostra as suas mãos e também os seus pés que foram transpassados, bem como o seu lado aberto, justamente para mostrar que é Ele mesmo. É Ele que está ali, em carne e osso, na sua presença ressuscitada, para nos fazer reavivar a fé na ressurreição da carne. Então Jesus não está ali simplesmente como uma ilusão coletiva, né? Mas ele está ali presente da mesma forma que ele esteve com os discípulos antes de morrer. Só que a sua presença agora ressuscitada vai além dos limites desta terra. Então é ele mesmo que se apresenta na ressurreição. E ele pede algo para comer. Mas será que ele precisa comer? Será que o seu corpo ressuscitado necessita disso? Na verdade, não. Mas Jesus quer, mais uma vez, mostrar que é na ceia, aquela mesma que ele realizou na Quinta-feira Santa, que acontece a grande graça de Deus na partilha. Ele partilhou a sua vida. Os discípulos de Emaús partilharam aquilo que viveram. Ele quer nos mostrar que, além de ser Ele mesmo, também nós precisamos partilhar a nossa vida com os irmãos e irmãs para manter esta fé e essa esperança vivas. Quem volta-se apenas para si mesmo acaba morrendo. As pessoas que ficam girando em torno só de si mesmas, né? Elas se tornam tão egoístas que elas não conseguem enxergar o outro e não conseguem enxergar nada além de si mesmas, nem as bênçãos de Deus e nem os propósitos nesta terra. Jesus abre a inteligência dos apóstolos para que eles entendam as Escrituras e também o propósito que ele tem na vida deles. Abre a mente deles para que eles enxerguem que o amor é muito maior do que o sofrer. O amor é maior que a morte. Por isso que Jesus está ali, triunfante verdadeiramente. O triunfo dele é sobre o pecado e sobre a morte, para nos mostrar que existem muitas coisas das quais nós precisamos triunfar com Jesus. Às vezes nós queremos o triunfo sem passar pelo desafio. É o mundo do imediatismo, né? As pessoas às vezes querem com facilidade alguma coisa, mas sem enfrentar as dificuldades. Jesus mostra que o caminho de Deus não é assim. Aliás, o caminho humano não é assim. Então, quem não é capaz de passar pelos momentos difíceis com a força da fé, desiste facilmente, ou se não fica jogando a culpa nos outros, né, do que não aconteceu, joga até mesmo a culpa no próprio Deus. Então, Jesus abre a mente daqueles que, antes disso, abriram os seus corações para compreender melhor o propósito dele em suas vidas. Quantas
quantas vezes o nosso coração também está confuso? Como daqueles discípulos antes de ver Jesus, quantas vezes nós ficamos no mar de preocupações e até mesmo paralisados pelo medo? Jesus, ao aparecer na vida da comunidade, mostra que Ele está conosco. E Ele não deixou de estar. O que nós precisamos é estar juntos para perceber a presença dEle. Como é bonito a forma como Jesus vai se revelando aos poucos, né? Então, primeiro, aos 2 discípulos de Emaús, eles não estavam sozinhos. Os escritores da Sagrada Escritura, que possivelmente estes 2 discípulos sejam um casal. Embora nós vejamos a representação, né, de 2 discípulos homens, há a possibilidade de que esses 2 discípulos fossem um homem e uma mulher, um casal. Então nós vemos que é preciso caminhar juntos, né? Então aqueles que têm a vocação para o matrimônio, como casal, aqueles que, mesmo solteiros, sabem que não se bastam, precisam também de amizades, né? Precisam estar junto com outras pessoas, precisam compartilhar a sua vida, seja qual for a vocação que a pessoa tenha. Jesus se mostra àqueles 2 discípulos e depois ele reaparece de uma maneira mais clara ainda quando esses 2 discípulos estão com a comunidade. A gente só consegue compreender melhor o plano de Deus na nossa vida quando nós participamos mais da igreja. Então não basta apenas falar assim, eu tenho fé, eu tenho a minha relação com Deus, né, de uma maneira desligada das outras pessoas que acreditam. Isso é uma ilusão, né? Porque daí a gente vai formando Jesus na nossa cabeça conforme a gente acha que Ele é. E na comunidade a gente encontra tal como Ele é de fato. Quando a gente também se encontra com as pessoas tal como elas são. Aí que está o verdadeiro desafio do amor, né? O amor não é uma ideia que a gente faz do outro. O amor é concreto. É aí que a gente vê Jesus que vai nos capacitando a amar também quando a gente vive em comunidade. Ele nos convida a abrirmos, portanto, o coração, os olhos e também as mãos, como Ele mesmo apresenta essas mãos e os seus pés. As mãos de Jesus estão abertas para que as pessoas vejam a marca do seu amor. Os pés de Jesus são marcados para que eles, os discípulos, vejam que, por mais que nós tenhamos as nossas marcas, porque ninguém nessa vida está isento de problemas, de dificuldades. Ninguém tem uma família perfeita. Para que nós, vendo as nossas marcas, sejam dos pecados pessoais, seja talvez das dificuldades em família ou com outras pessoas com as quais nós convivemos, nós não deixemos de caminhar, porque as chagas do Senhor permanecem com Ele, não o impedem de estar ali iluminando a comunidade. Por fim, Jesus diz: vós sereis minhas testemunhas. Não vamos esperar ser pessoas perfeitas e ter famílias perfeitas para a gente anunciar a boa nova de Jesus. Não. Mesmo com as nossas preocupações, alguns temores a serem vencidos e superados, nós temos que caminhar com Ele. Nós temos que estar em igreja. Nem mesmo devemos esperar que a nossa comunidade seja perfeita, porque a comunidade perfeita estará lá na glória, no céu. Aqui nós somos pessoas imperfeitas que caminham com o Senhor e que aos poucos vão percebendo a sua presença e assim passam a partilhar a sua vida, porque se entregaram totalmente a Ele e começam de fato a espalhar a grande notícia: Jesus está vivo, Jesus permanece na estrada de nossas vidas. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,